achei a prova bem de boa. Eu também achei de boa. Boa, né? Nas outras disciplinas, de modo geral, vocês têm achado mais de boa também? Comparado com as que se faz na sala de aula, presencialmente? Não, eu prefiro a de sala de aula. Ah, é? Por quê? Porque essa aqui, eu já teve vezes, por exemplo, hoje na de espanhol, teve uma que eu só coloquei, faltou só um acento, e daí ela deu totalmente errado. Tem Uhum, algumas falhas nesse daqui. Já o uhum, professor corrigindo é outra história. E uhum. é bem mais fácil de entender ao vivo. Eu consigo entender muito mais fácil na folha do que pelo aquele aplicativo ali. Uhum. Às vezes também depende de cada critério do professor, né? É, é importante eu chamar a atenção também, e eu quero falar para vocês também, que aquela única prova, aquela única questão que estava aberta, né? Ou seja, que é subjetiva, a maioria, tá? Levou uma pontuação, tá? Teve alguma pontuação naquela questão, mas o objetivo mesmo era relacionar com a tarefa que vocês tinham feito na semana anterior, né? Que era justamente identificar notícias que falavam de impactos ao ambiente, né? A gente já vem falando de impactos ao meio ambiente há bastante tempo, né? Desde as paisagens residuais, né? Aquelas paisagens que restam, que sobram depois que a gente extrai algum recurso natural que vai para a indústria, né? O que é utilizado. Na indústria a gente fala porque o impacto é muito maior pela quantidade, que é muito maior também, né? Então, de alguma maneira, vocês precisavam relacionar aquela questão, tá, com o que a gente vem discutindo, vem abordando, né? Seja aqui na aula, seja nas videoaulas que eu fiz lá na escola, ou no livro, com os impactos ao meio ambiente, tá? É, é claro que era uma questão opinativa e eu estava justamente, que era a opinião de vocês, né? Mas que, independente dela ser positiva ou negativa para a mensagem que estava ali colocada na prova, né? Vocês precisariam argumentar. E era isso que estava sendo avaliado. Se vocês argumentaram de modo a agregar aquilo que a gente discutiu ou não, tá? Só para deixar claro, né, quais foram os critérios que eu utilizei para corrigir essa questão. Outra, outra dúvida que eu acho que ficou, tá? Lá naquele questionário, que também tinha uma única questão aberta, a questão da commodity, né? Embora naquele vídeo não tivesse deixado muito claro, tá? Isso que eu vou falar agora, em aula, tá? Eu comentei com vocês que a commodity, na verdade, o valor dela, ele é elaborado, ele é estabelecido a partir da demanda do mercado. Lembram que eu falei isso numa aula? Eu não sei se eu mostrei o conceito ou se eu só li aqui minha colinha, tá? Mas uma commodity, então, o valor dela vai ter relacionado com a oferta e a procura, tá? Ela não é estabelecida por um país ou por um produtor de uma mercadoria de petróleo ou de soja, que seja, tá? E muitos de vocês, eu acho que a grande maioria, não lembrou disso, não pesquisou isso, e podia pesquisar, né? Na verdade, o livro não trazia nesse capítulo, né? Mas podia pesquisar na internet até, porque era o questionário, era a tarefa de sala, né? Então, a maioria de vocês levou meio ponto naquela questão, eu imagino, tá? Mas que também não comprometeu pontuação e nota de ninguém, tá? Só estou esclarecendo, então, essa questão aberta e esse critério de resposta, de avaliação, perdão, a partir das respostas. Uma questão que eu queria, sim, falar com vocês, que estava relacionado com a última tarefa, aquele vídeo dos pallets, sabe? Que relacionava silvicultura com a fabricação de pallets e, consequentemente, esses pallets sendo usados, né, pelos containers, né, para logística, para facilitação dessa logística global, tá? Que hoje a gente sabe que muitas mercadorias são exportadas por navios, né? E com essa estrutura, tá? Que é oriunda da silvicultura, então que facilita, tá?
De modo geral, essa foi uma questão na prova que todo mundo acertou, tá? Mas eu queria ter deixado isso claro, na verdade, até antes, porque avaliando as respostas de vocês da semana, né, nem todos responderam isso, tá? Então, a relação do pallet, que é feito a partir da civicultura para a globalização, tá? É justamente essa parte de logística, essa facilidade na logística, na distribuição dessas mercadorias, de algumas mercadorias, tá? Que são transportadas em caixas, em grandes caixas, né? E, consequentemente, facilita com aquela máquina, aquele trator, enfim, né? Que pega por baixo do pallet, então, e consegue levar para cima, para baixo, para lado, enfim. Tá? Eu senti falta de trazer esses retornos para vocês, por isso que eu começo a aula hoje falando sobre isso. Legal? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre um tema que talvez vocês já tenham visto num outro lugar, mas comigo, na aula de geografia, eu nunca mostrei para vocês, né? A gente está juntos desde o sexto ano, e esse é um momento interessante da gente discutir sobre isso, tá? Eu vou mostrar para vocês algumas projeções cartográficas, tá? Indiretamente, eu tenho algumas imagens aqui para mostrar para vocês. Indiretamente, vocês conseguem diferenciar algumas projeções. Essa daqui, ó, que eu mostro para vocês agora, que é o símbolo da ONU, está abrindo ainda, está carregando ainda. Não ficou muito grande, né? Mas, enfim. Esse daqui é o símbolo da ONU, tá? E ele vai mostrar justamente uma projeção cartográfica, uma forma de mostrar, de representar a Terra, certo? Essa daqui a gente chama de projeção polar ou projeção azimutal, tá? A gente consegue identificar alguns países, alguns territórios, né, de alguns países, certo? E a gente consegue identificar também algumas linhas que formam ângulos retos, né, como essas aqui, e outras linhas que aqui estão representadas em círculo. Por quê, gente? Como é que se representa isso e a partir do que se faz uma imagem como essa, tá? Uma imagem como essa, a gente representa... Opa! Aqui. A gente representa que ela é feita assim, ó. Estou mostrando para vocês. Deixa eu me fixar aqui agora para ver se vocês estão enxergando. Aqui, ó. Aqui eu tenho um globinho, né? E eu fiz tipo um papel, né? Tipo um chapéuzinho de aniversário, tá ligado? Então, ó. Imaginem que aquela imagem lá do símbolo da ONU, certo? Ela é uma projeção azimutal ou polar. E ela é feita a partir de uma base que é assim, ó, como se fosse um cone, tá? Que ela é disposta ou no Polo Norte ou no Polo Sul, tá? Depois, se eu quiser, ou quando eu quiser abrir essa minha projeção, ela vai estar representada num plano dessa maneira aqui, mais ou menos, tá? Vai variar. Mas a base dela, então, é cônica, tá? A base cônica vai me dar uma grande representação dos polos, tá? Ou desses países que estão mais próximos aqui do Polo Norte, ou, enfim, aqui é um apontador, né? Mas, ou da Antártida, ou Antártica, tá? Então, é uma projeção muito usada para isso, tá? Recentemente é usada também para diferenciar, para comparar com as mudanças climáticas e o degelo das calotas polares, por exemplo. Uma projeção dessa é importante para analisar dados de degelo de calotas polares, certo? Ou ainda de falta de habitat,
de ursos, por exemplo. Tá? Existe uma outra projeção cartográfica e projetar aqui para vocês mais uma vez. Aqui tem uma imagem também, ó. Outra imagem da Polar, na verdade, né? Que vai compor essa rede, né? Que eu estava mostrando para vocês, né? A partir do polo, né? Como se essa rede que aqui está assim representada, ela descesse, tá? Tirada a partir de uma máquina fotográfica cônica, digamos assim. E só para lembrar, né? Essas linhas que a gente observa aqui, nada mais são do que a gente trabalhou lá no 6º ano, as latitudes e longitudes. Lembra que eu colocava na prova exercícios como esse aqui, ou até mesmo na sala de aula, né, para você identificar a latitude e a longitude do ponto A, ou do ponto B, C, D e assim por diante, né, para vocês criarem latitudes e longitudes, tá? Então, essas linhas, elas são criadas justamente justamente não, né, mas também para facilitar algumas localizações, né? Aqui, mais uma vez, ó, a projeção cônica, outra imagem que eu posso mostrar para vocês, né? Que vai dar prioridade, então, a informações que estão mais próximas do polo. Aqui, embora pega bem forte o Brasil, a parte mais abaixo do Equador, né? Mas eu também tenho a projeção cilíndrica, tá? Então, imagina que ao invés de um cone, ao invés de um chapéuzinho de aniversário, tá? É um cilindro. Vocês estão me vendo aí num cantinho bem pequenininho, né? É um cilindro que vai envolver a Terra, tá? Um cilindro é uma forma assim, como se fosse um rolinho de papel higiênico, né? Que vai envolver a Terra e vai fazer como se fosse um print, né? Como se fosse um print. E daí, quando eu abro, então, essa minha folha, dessa minha projeção, que é cilíndrica, né? Vai me dar essa textura, essa representação que está aqui na tela de vocês sendo mostrada agora. Que é uma representação bastante usual, né? A gente usa muito. Normalmente, o nosso planisfério, ele está assim representado. E tem uma terceira e última base para a projeção, que é a plana. Que é essa aqui, ó. É como se eu encostasse, né, apenas encostasse uma parte plana, encostasse um papel, né, numa parte redonda e fizesse o print daquela informação que fica ali, que é o que está aqui representado na projeção A. Tá certo? Só para trazer algumas diferenças para vocês. Essa cilíndrica que eu mostrei para vocês, tá? Que aqui no caso é a projeção C, tá? Essa cilíndrica, ela vai possibilitar, foi o que possibilitou, na verdade, putz, grila, super ruim essa qualidade. Deixa eu ampliar um pouco, vai ficar pixado, mas ainda assim vai dar para notar a diferença. Tiveram 2 grandes cartógrafos, né, o Mercator e o Peters, tá, que desenvolveram, a partir dessa projeção cilíndrica, tá, as duas que estão aqui sendo expostas para vocês. Tá? Conseguem perceber que essa aqui, de Mercator, tá, ela mantém a forma, tá? Mantém a forma, o que é mais importante para ele é a forma e não necessariamente a área real do que está sendo mostrado aqui, do que está sendo representado. Tá legal? Se comparado com a projeção de Peters, perceba o quê? O Peters, ele mostra um mapa, digamos que esteticamente ele é considerado mais feio, tá? Porque ele
é como se fosse distorcido, mas, na verdade, ele é o mais próximo da realidade com relação às formas, tá? Reparem o tamanho da América Latina comparado a esse aqui, tá? Reparem no formato e no tamanho do continente africano, se comparado nesse aqui. Nesse aqui ele está mais bonitinho, né? Está mais arredondado, que esteticamente nos traz essa ideia de mais bonitinho, é mais aceito, né? Esteticamente, esse daqui, tá? Mas esse daqui é mais próximo da realidade, tá? E daí, percebam e comparam, tá? Comparem o continente africano com a área da América do Norte. Aqui, ó, pega Alasca, Canadá, Estados Unidos e México. Né? Reparem que há interesses em normalmente a gente utilizar ad mercator, tá? Há interesses, no caso, interesses hegemônicos, né? Ou seja, os países que são as grandes potências, que são desenvolvidos, né? Que são responsáveis por muitos processos de colonização e imperialismo em outros países, né? Eles, que é representado principalmente por Estados Unidos e alguns países europeus, né? Eles têm interesse em essa mensagem aqui, ó, de um país, de um planetário como esse daqui, tá? Ser mais divulgado. Esse aqui é o primeiro, foi feito em 1530 e poucos, assim, mais ou menos, né? Em divulgar esse daqui em comparação a esse aqui. Porque se todo mundo tiver noção que o continente africano é essa grande imensidão de terras, né? E, consequentemente, grande imensidão de recursos naturais e de... Opa, não estou achando aqui o Meet para deixar alguém entrar. Camila. Ok, foi. Pode, de fato, demonstrar a importância, né, dos países que fazem parte desse continente. Então, a projeção de Peters, na verdade, ela surge justamente para trazer a realidade, né, das áreas, né, desses países, independente se eles são desenvolvidos ou estão em desenvolvimento. Tá legal? No livro de vocês, a página... Tá todo mundo com o livro aí, gente? É importante ter em mãos. A página 81 fala um pouquinho sobre isso, sobre projeções cartográficas, tá? Eu queria trazer isso, então, para vocês. Qual é a página, próxima? 81. É um exercício ali ao final do capítulo. Beleza. Ah, tá. E eu tenho mais uma imagem aqui para projetar para vocês. Vejam. Cadê? Ah, aqui. Ah, tá. Essa aqui eu não pesquisei. Tá. Mas vamos lá. Aqui a gente tem uma charge da Mafalda, tá? A Mafalda, ela é essa personagem aqui de uma história em quadrinhos, né? E ela é muito questionadora, ela é muito curiosa, tá? Ela foi criada e é desenhada por um artista argentino, tá certo? Então, ela sempre questiona muitas realidades do mundo, tá? E daí chega na sala de aula e esse outro personagem aqui está mostrando um mapa, né, ao contrário ou de cabeça para baixo, né, entre aspas. E daí fala Mafalda assim, mas como assim? Você está colocando ao contrário, né? E ele responde, ao contrário do quê? A Terra está no espaço. E o espaço não tem em cima nem embaixo, acima nem embaixo, abaixo, tá? Ou seja, essa aqui é uma discussão que nos remonta, né? Faz a gente voltar à questão, mais uma vez,
do poder de decisão a partir dos cartógrafos e a partir das imagens que são normalmente veiculadas, tá? Os primeiros cartógrafos, eles eram europeus. Então, era muito importante para eles representar na parte de cima e na parte central a Europa, tá? Mercator, lá em 1500, quando vai fazer o planisfério que é mais utilizado, né, que está presente em vários livros, desde educação infantil até universidade, tá? Vai justamente botar, então, a Europa, um continente, né, com maior importância, acima, tá? E no centro. Todo mundo sabe que a gente pode fazer relações, por exemplo, com, sei lá, uma apresentação de dança, tá? Normalmente, uma dançarina ou um dançarino principal vai estar na parte do centro e vai estar na frente, tá? Ou ainda, se a gente for no supermercado para fazer esse tipo de analogia, um produto, uma empresa pode comprar, né, a área de um supermercado, uma prateleira, para ficar bem na altura dos olhos, bem na frente e bem no centro daquela prateleira, tá? Aquela mercadoria, porque, consequentemente, pode vir, na verdade, se vende mais, né? Existem pesquisas que são feitas e, consequentemente, se vende mais. Então, essa questão de estar no centro, na frente, acima, traz mensagens que são implícitas de poder, né? Ou ainda de ser um território grande, né? E daí, no caso, mais uma vez, a projeção de Mercator para isso, tá? Com relação a em cima e embaixo, né? Não existe um certo ou errado, mas normalmente a gente veicula, a gente vê o planisfério, então, representado daquela maneira, tá? Eu imagino que vocês já tenham discutido isso, talvez, com outros professores, né, essa questão. Na verdade, comigo, no 6º ano, acho que eu cheguei a levar um mapa que a gente tem na escola, né? Que ele é de cabeça para baixo para fazer a gente pensar nisso. Foi no 7º ou 8º? No 7º, acho que foi no 7º. 7º. Ah, beleza. Beleza, tá? Então, era só para voltar isso aí. Então, com relação às projeções cartográficas, seriam essas, né? A gente tem, então, aqui no livro, na página 8.1, a projeção cilíndrica, a projeção cônica e a projeção azimutal, tá? Lembrando, então, que essas linhas são as latitudes e longitudes que a gente viu lá no 6º ano, tá? Que são medidas em graus, que a gente vai facilitar nossa localização, então, nesse globinho que é o nosso mundo, tá bom? Pessoal, dando sequência, como eu falei para vocês, a unidade 4, tá? Estou virando a página, estou na página 82 agora, ela vai falar sobre produção mundial de energia. E a gente já viu isso no 8º ano. Então, a gente vai pular toda essa unidade, vai pular o capítulo 8, o capítulo 9 e o capítulo 10, beleza? E a gente vai lá para a unidade 5, página 114. Ah, prof, então a nossa aula vai acabar mais cedo? Não, porque a gente tem que colocar a unidade do continente africano esse ano para vocês. Tá certo? Só lembrando, então, que vai ser uma troca. Beleza? Por conta do livro que foi mudado. Tudo fechado aqui. Aqui eu vejo vocês. Então, estamos lá na página 114, 115. Tá? E vamos falar sobre mundo urbanizado e conectado. Tá? Pessoal, alguém aqui já morou em alguma área rural? Em alguma cidade rural? No campo, no caso? Acho que não, né? Acho que tem muita gente que nasceu aqui, nessa turma, ou que os pais vieram do Rio Grande do Sul, talvez, São Paulo. Mas, enfim, se vocês não nasceram, né, talvez vocês já tenham visitado alguns municípios com características rurais, né, ou seja, algumas áreas de campo, né, ou vocês já viram, sei lá, na televisão, em filmes, né, alguns desenhos, enfim, quando eram mais novos, tá? Mas o que é interessante
a gente saber sobre urbanização, né? De modo geral, a urbanização, ela é um processo, tá? Lembra quando eu falei globalização lá na escola? E eu falei que normalmente quando termina com zação é referente a um processo, né? É algo que vai acontecendo historicamente, tá? A urbanização, ela é um processo. É um processo do quê? De as pessoas saírem do campo e se dirigirem às cidades, formarem, construírem as cidades, tá? Lembrem que a gente fala município urbano, município rural, mas a gente pode falar município urbano, né, cidade, e município rural, campo, tá? É muito comum a gente falar cidade e campo com essas características que né, implicitamente com essas características do que é do urbano, cidade, do que é do rural, campo, tá? Então, a urbanização, ela é um processo de construção dessas cidades. Sim, as cidades são construídas, né, por nós, seres humanos, tá? E, consequentemente, essa migração das pessoas que saem do campo e vão para as cidades. Ou até mesmo de tornar áreas que antes eram campo em cidade, tá? Do espaço ser o mesmo, da superfície terrestre ser a mesma, mas as características, os elementos ali que vão passar a ser construídos, tá? Ganham uma cara, ganham uma existência de cidade, tá? De urbano. Então, falou em urbanização, falou nesse processo de transformação do espaço, né, de rural para urbano, de pessoas saindo do campo e indo para a cidade, tá? E é muito fácil... Quando a gente fala, né, que, por exemplo, o Brasil é urbano, quando a gente fala isso, quando a gente traz esse tipo de informação, ou de modo geral, generalizando, né, de modo geral, os países do mundo são urbanos. O que quer dizer isso? Que a população que vive nas áreas urbanas é maior do que a população que vive nas áreas de campo, tá? Vivem nas áreas rurais. Beleza? Tranquilo até aí, né? Pessoal, essa questão das cidades, né? Quando elas são construídas, a gente consegue imaginar essa construção, imaginar o que é necessário numa cidade, né? Inicialmente, pensem, lembrem, tá? Da construção da indústria de construção, né? Daquelas obras que englobam avenidas, englobam muitas vezes viadutos, pontes, tá? Que vão ser infraestruturas necessárias para as pessoas que vão morar ali, tá? Outra infraestrutura necessária vai ser a captação até mesmo de fontes de energia, tá? Então, vai ser necessário você construir uma hidrelétrica ou um campo eólico, né? Um campo de energia eólica para possibilitar a fonte de energia daquela população, tá? Outra necessidade, infraestrutura básica, né? Para a vida de qualquer um, captação de água, tá? Para ser distribuída na casa das pessoas, né? E daí a gente tem um exemplo bem próximo aqui, que é a Lagoa do Peri, né? Que é necessário, sim, uma obra da Casan, que é a empresa responsável por essa captação de água, né? Que vai justamente possibilitar, a partir da quantidade de água que é obtida pela chuva, né? Tirar o que é necessário para atender toda a região aqui do sul e do leste da ilha de Santa Catarina, por exemplo, né? E claro, se a gente não tivesse essa lagoa aqui com essa água doce, né, que possibilita a distribuição, a gente precisaria pegar do rio, enfim, Cubatão, que é o que abastece, ou fazer poços, né, que é o que abastece, então, as outras áreas aqui da ilha de Santa Catarina,
tá bom? Ou seja, outra infraestrutura necessária para uma cidade, né? Você ter empresas, ter responsáveis pela captação, então, dessa água, tá? E, claro, pela coleta de rede de esgoto, mas a gente sabe que isso aqui em Florianópolis não, de modo geral, no Brasil, né? Não é muito presente, tá? Mas, além disso, gente, além de toda essa materialidade, né, dessas construções que a gente vê, que nos ajudam a sobreviver, a viver numa cidade, né, a gente precisa também dos prédios, das casas, né, que são concretas, são visíveis, são materializadas, né, mas existem algumas subjetividades, ou seja, né, nas cidades, nas áreas urbanas, existem toda a história das pessoas que vivem naqueles lugares, né? Existe toda uma legislação que rege naqueles lugares, tá? Por exemplo, falando em legislação, cada cidade, né, com uma quantidade X de habitantes, precisa ter um planejamento, precisa ter um plano diretor, tá? Justamente para regionalizar, para identificar o que é permitido em cada região dessa cidade, desse município, justamente para que as pessoas consigam conviver numa melhor harmonia, com uma maior qualidade de vida, tá? Então, vamos supor, se eu numa cidade, eu sou uma grande empreendedora e eu construo prédios, tá, em vários bairros dessa cidade, né, eu preciso, meu objetivo é construir prédios e vender prédios, tá, alugar apartamentos, alugar salas comerciais, né, e eu vou ter que seguir uma legislação com essas regras, né, do que eu posso construir em cada área, né, que altura pode ter esse meu prédio em cada bairro, em cada região, cada zona da cidade onde eu estou empreendendo. Tá legal? Se eu sou a dona de uma grande rede de supermercados, né, eu vou comprar terrenos, construir supermercados nos bairros onde tem uma maior população, justamente para que eu tenha mais clientes, mais consumidores e, consequentemente, eu ganhe mais dinheiro. Tá? Então, nas cidades, a gente vai observar várias intenções. Cada um tem uma intenção na cidade, né? Vamos imaginar o que é muito comum aqui em Florianópolis, né? Pessoas que vêm de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, ou que vêm de São Paulo, capital do estado de São Paulo. É muito comum você, e eu já falei isso para vocês, né, lá no 7º ano, que eu falei que a grande migração, né, na década de 60, 50, 60, né, de gaúchos para a região de Florianópolis, ou para a região litorânea de Santa Catarina, né, se deu com as construções da universidade, né, com as construções da empresa de energia elétrica que existia aqui, esqueci agora o nome, tipo uma concessionária da Eletrobras, na verdade, Eletrosul, tá? Justamente com Eletrosul, desculpa, eu tinha esquecido o nome. Então, essas pessoas, os gaúchos, no caso, vieram para cá, saíram do seu ponto de origem, da sua cidade de origem, justamente para atender essa demanda, essa necessidade que estava surgindo em Florianópolis, certo? Mas é comum, ainda hoje, você ver a migração de muitas pessoas que saem de Porto Alegre, devido à grande violência que existe lá, e vêm para cá em busca de uma vida melhor, tá? Então, a intenção é uma tranquilidade, né, dessas pessoas que vêm para cá, ou de São Paulo mesmo, capital, tá? Justamente pela quantidade de violência que existe lá, ou às vezes até de desigualdade social e econômica, que é muito evidente, não que aqui não tenha, mas é menor que lá, você tem essas pessoas que migram para cá, então, em busca de qualidade de vida, em busca de tranquilidade, tá? Outras intenções que a gente pode elencar aqui
sei lá, são intenções de pessoas que trabalham na área ambiental fortemente, né, e que querem justamente pesquisar espécies de animais, espécies de árvores do bioma Mata Atlântica, que é o que a gente encontra aqui, principalmente, né, com seus ecossistemas, e saber o que é necessário ainda para impedir esse grande avanço de áreas construídas, né, e manter a natureza, manter uma paisagem mais próxima do natural possível, tá? Então, são intenções que a gente observa numa única cidade, tá? Objetivos, né, das pessoas que vivem numa única cidade, tá? Que são variados. Em todas as cidades são variados, né? Isso lembrando que cada cidade, ela também tem uma característica muito forte, né? De modo geral, Florianópolis, ela é a capital do estado, então ela é político-administrativa. Aqui a gente sabe que tem as sedes dos 3 poderes, né? Do poder executivo, do poder legislativo e do poder judiciário, né? Tanto que eu tenho a Câmara de Vereadores, eu tenho a Câmara de Deputados, eu tenho a Assembleia Legislativa, eu tenho o Fórum, tá? Então, além de ser a capital, além de ter essa característica, essa função político-administrativa muito forte, tá? Ela também é uma capital turística, tá? E ela é turística sazonalmente. Sazonal está relacionado com uma estação, que aqui, no caso, é a estação do ano, que é o verão, tá? Justamente porque a gente está no litoral, tá? Mas se a gente pegar, por exemplo, a cidade de Urubici, ela também é, Urubici, São Joaquim, Lages, ela também é turística, assim como outras funções que tem essas cidades. Mas elas são já turísticas sazonais de inverno, porque daí as pessoas que vão para lá vão para passar o inverno, vão para fazer trilhas e ficar naqueles hotéis e parques, né, acampados ou não, para aproveitar a paisagem do inverno, a paisagem muitas vezes geológica, né, enfim, biológica, que existe lá. Ou pegar neve. Fala, Thiago, você queria falar alguma coisa? Boa? Tá, beleza. Só lembrando de outras funções de cidades, né? Aqui próximo a gente tem Nova Trento, que é a cidade da Madre Paulina. Madre não, Santa Paulina, né? Ou seja, existe um turismo religioso nessa cidade. E, consequentemente, nessa cidade se construiu toda uma estrutura de hotéis, por exemplo, ou de logística, de estradas, né, com placas, que orientam, então, esses turistas religiosos que vão em busca dessa cidade, tá? Só para lembrar, então, de algumas coisas que a gente já tinha falado em aula, tá? Página 117, pessoal. O que a gente percebe, tá? O textinho que fala ali no subtema, a urbanização e o crescimento da cidade, tá? Vai falar que é desigual no tempo e no espaço. De modo geral, nos países desenvolvidos, tá? A urbanização, ela vai se dar de uma forma mais organizada, mais planejada, tá? Do que nos países em desenvolvimento. Mas, de modo geral, você vai encontrar países desenvolvidos e em desenvolvimento com muitas cidades, com uma população que vive, uma população urbana, tá? Ou seja, maior nas cidades do que no campo, tá? Aquele textinho ali vai mostrar também o que vai estar escrito, o que está exposto, o que está mostrado aqui nesse gráfico que está logo abaixo, tá? Desde 1950, a gente percebe, então, um êxodo rural. O que é o êxodo? Saída. Uma saída do campo. E essa saída do campo normalmente está vinculada com uma chegada na cidade, né? Você pode migrar do campo para o campo, mas é muito comum você migrar do campo para a cidade. Aí que você tem um êxodo rural, tá? E daí a linha azul vai mostrar que a população urbana só aumenta desde 1950 até uma projeção aí para 2050, tá? Enquanto que a população rural ela vem diminuindo, tá? E ela passa justamente a ser maior, a população urbana passa justamente a ser maior, tá?
após os anos 2000, tá? Entre 2000 e 2010, ou seja, a gente pode considerar mais ou menos 2005, né? É algo que é recente, então, esse mundo urbano que a gente vive hoje. Tá legal? Normalmente, pessoal, a urbanização, normalmente, historicamente, tá? A urbanização, ela está relacionada com o processo de industrialização, tá? Se a gente recordar justamente a história, tá, da Revolução Industrial, né, ou do surgimento do capitalismo, a gente vai ver o quê? Antes a gente tinha o feudalismo, antes a galera vivia no campo, vivia nas áreas rurais. É com a industrialização, é com o surgimento desse tipo de capitalismo, né, do capitalismo industrial, né, porque antes era o comercial que se dava com os navios, lembram disso? Explorando as colônias, né? É com o capitalismo industrial que a gente vai ter, e a construção de indústrias, que a gente vai ter o aumento da urbanização do mundo. A gente vai ter as cidades surgindo, né? Inicialmente, construções muito precárias, né? Mas que com o passar do tempo vão sendo melhor equipadas, melhor suportadas, né? Com várias infraestruturas que são fundamentais para a sociedade, tá certo? É isso que fala a partir da página 118. Já deu? Era 11h05? Meu Deus, falei um monte. Tá. Se deu. Sim, era 11h05. Obrigada, Henrique, por avisar. Segunda-feira a gente continua aqui da página 118, tá bom? Falou, galera. Bom final de semana.